Finalmente vamos falar sobre o túmulo de Davi. O túmulo de Davi fica em Jerusalém. Então embarca comigo nessa jornada emocionante pela história bíblica. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes das Escrituras, o sepulcro do rei Davi, um rei do Antigo Testamento, aquele que da raiz de Jessé, do tronco de Davi, vai nascer um que é o Messias. Exatamente, é desse Davi que eu estou falando. Você sabe aonde foi sepultado Davi? Vamos abordar sobre essa questão. O sepulcro de um rei do Antigo Testamento. Melhor ainda, o mais complicado de tudo isso é que Davi existiu antes de Cristo. A Bíblia está repleta de histórias intrigantes e personagens memoráveis. E este sepulcro é um elo importante com o passado, revelando segredos e insights sobre um dos líderes mais poderosos da antiguidade. Prepare-se para mergulhar numa jornada emocionante, enquanto desvendamos os segredos deste local sagrado, um túmulo aonde as pessoas geralmente frequentam com o objetivo de reverenciar, de fazer orações e até mesmo de chorar e de contar as suas mágoas e terem esse lugar como o lugar sagrado, o túmulo de Davi. É assim que os judeus interpretam toda essa questão deste cenário. O túmulo de Davi em Jerusalém. Mas será que é isso mesmo? Infelizmente eu vou ter que frustrar você porque não existe nada que comprove de fato que ali seja o túmulo de Davi. Sinto muito em frustrar você, em te dizer essa dura realidade, mas não existe nada científico, não existe nada arqueológico, teológico, que comprove de fato que ali é o túmulo de Davi. Antes de tudo, eu quero lembrar você do rei Davi. Davi unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital, além de ser conhecido por seu papel na expansão do reino e compositor de salmos. Depois, o seu filho Salomão assumiu o trono. Ficou famoso por sua sabedoria e por promover alianças diplomáticas. Também tivemos o rei Saul, um rei escolhido pelo profeta Samuel, que, apesar de ter começado bem, o seu final foi uma tragédia. Também o rei Ezequias, que ficou famoso por liderar a reforma religiosa e por sua resistência ao cerco assírio a Jerusalém. E por último, tivemos o rei Josias, que também fez reformas religiosas e restaurou a adoração ao Deus verdadeiro. Salientando para você que o rei Davi foi o mais importante de todos esses reis. A grande questão é que ele morreu e ele teve que ser sepultado, como todo ser humano. E depois de muitos milhares de anos, em Israel, encontra-se o túmulo de Davi. Muito emocionante falar sobre a cidade de Davi. Diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, o lugar mais indicado que tem uma fundamentação teológica, arqueológica e científica é exatamente esse lugar aqui, onde seria o verdadeiro túmulo de Davi. Vamos ver quais são os fundamentos que a Bíblia aponta para que este lugar seja de fato o túmulo de Davi. Então vamos ler a Bíblia e deixa a Bíblia falar. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, está escrito: E dormiu Davi e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. Pode você perguntar, existem duas cidades que são chamadas cidades de Davi? Primeira é a cidade em que ele procedeu, a cidade de origem. A segunda cidade é a cidade onde Davi desenvolveu, construiu uma fortaleza, tinha heróis a seu dispor. Era a cidade de Davi. E foi exatamente nesta cidade, no Monte Sião, onde Davi foi enterrado. E vamos ver o que diz mais a Bíblia acerca disso. Uma referência poderosa e esclarecedora que dão evidência sobre o túmulo de Davi, Neemias, capítulo 3 e versículo 10. Dá uma olhadinha comigo. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Zu, até defronte
dos sepulcros de Davi. Olha o que o texto diz. Edificou o quê? O muro de Jerusalém. Quem está falando da edificação? Quem edificou o muro? Neemias. E esse muro foi até onde? Esse muro foi até de frente ao túmulo de Davi, como diz o texto. Metade de Betesur até de fronte dos sepulcros de Davi. E ele continua dando mais evidências, até o tanque artificial, quer dizer, um açude. Olha as combinações. E não para por aí. Até a casa dos valentes. Olha quanta evidência nessa narrativa para apontar acerca do sepulcro de Davi. Estão combinando, confluindo exatamente aqui. O que nós temos? Quais são os elementos que nós temos aqui que evidenciam que o sepulcro de Davi de fato seja ali? Primeiramente, a admissão do escritor, de frente do sepulcro de Davi. Veja bem como é forte as evidências para que de fato este lugar venha a ser o real sepulcro de Davi, e não aqueles aonde não tem um fundamento, não tem uma historicidade, não tem nada que possa garantir que ali seja o sepulcro de Davi. Mas note, o primeiro elemento é o tanque artificial. O segundo elemento, a casa dos valentes. E o terceiro elemento é o próprio muro, com o seu término de frente aos sepulcros de Davi. Quanta evidência! E você, o que você acha dessa revelação? Tem sentido? Tem fundamento histórico? Tem fundamento arqueológico? As escrituras estão culminando para que, de fato, o túmulo de Davi venha a ser exatamente esse ponto e não aquele ponto aonde muitas pessoas equivocadamente ou, digamos, sem um amparo científico, determinam que ali sejam e se emocionam e choram e desmaiam, mas que, de fato, a arqueologia, a história, a narrativa bíblica aponta para que, definitivamente, esse lugar seja provavelmente e muito provavelmente o túmulo de Davi. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso. E nós encerramos por aqui. Espero ter contribuído com informações para você acerca desse assunto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.